Olá, bem-vindos a essa live que está começando agora sobre hidrolatos. Sejam bem-vindas, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Essa live eu vou esclarecer algumas dúvidas que vieram na caixinha de perguntas, também nos comentários quando eu postei que eu ia fazer a live, porque eu não estava conseguindo responder tudo ali no history, porque é muito curtinho o tempo que a gente tem. Então eu resolvi fazer essa live pra gente ter mais tempo para conversar. E eu tô há um tempo querendo testar o pH de todos os meus hidrolatos e fazer isso aqui. A gente pode fazer junto. Aí vocês podem ver na prática que os hidrolatos eles são todos ácidos. E a gente começa a pensar o quão interessante é, né, ter um produto botânico, aquoso e que também seja ácido. Beleza? Primeiramente, eu vou responder as dúvidas que ficaram ali na nossa caixinha. Na nossa caixinha não, nos nossos comentários, tá? Eu vou responder as dúvidas dos comentários. A primeira dúvida que eu anotei aqui foi a seguinte, ó. Que flores delicadas não dá para fazer arraste a vapor, como por exemplo Neroli. Ela tinha colocado jasmim, mas eu anotei rosas, tá? Jasmim eu não achei a informação que eu queria, mas sobre o Neroli e as rosas eu tenho uma informação bem bacana para vocês, tá? Porque a questão de não dar para fazer óleo essencial de rosas por arraste a vapor, ele está mais relacionado com a solubilidade dos seus compostos, tá? Mais pela solubilidade dos compostos do que pela fragilidade da flor, tá? Por exemplo, assim, ó, o óleo essencial de rosas, uma das coisas que caracteriza o óleo de rosas é um álcool, e o nome desse álcool é álcool feniletílico. Esse álcool feniletílico, ele é o responsável pelo aroma de rosas nas rosas e, por consequência, no óleo essencial de rosas e no hidrolato de rosas. Mas por que geralmente quando a gente quer um óleo essencial de rosas, não é a destilação a arraste a vapor que a gente escolhe para fazer esse hidrolato? A questão é a polaridade das moléculas, tá? Porque o que acontece? Esse álcool feniletílico, ele é, a maioria da molécula dele é apolar, ou seja, não se mistura em água. Mas essa molécula ela tem um oxigênio e tendo um oxigênio ela tem polaridade. Então já anota aí no teu caderninho. Qualquer molécula que tiver um oxigênio tem polaridade. Minha luz deu uma baixada aqui. Tomara que não falte luz no meio da live, né, gente? Live rural. Tá? Então esse álcool, por exemplo, que é o álcool feniletílico, que é o álcool que traz o aroma de rosas para as rosas, ele tem a polaridade, ou seja, ele se dissolve em água, mas é pouco. Ele tem uma parte da molécula não polar e uma parte polar da molécula. Então, o que acontece? Quando a gente faz o arraste a vapor das rosas, muito desse álcool feniletílico vai ficar diluído no hidrolato, gerando a água de rosas. Tanto que, provavelmente, o início da destilação, as primeiras destilações que aconteceram, elas foram para a gente estar acessando as águas de rosas. Os óleos essenciais são coisas mais contemporâneas, são coisas que vieram depois. Tá? Os hidrolatos, eles são o início. Os hidrolatos são as primeiras coisas que a gente buscou como humanidade quando a gente começou a destilar, tá? Então, voltando na questão da polaridade, esse álcool feniletílico, que é responsável pelo aroma de rosas,
ele se dissolve em água numa grandeza de 22,2 gramas por litro de hidrolato. Então, cada litro de hidrolato tem mais de 20 gramas desse álcool feniletílico. Então, se a gente quer fazer um óleo essencial de rosas e esse álcool é o que dá o aroma de rosas, a gente teria que fazer por solvente essa extração, porque a gente fazendo a extração por arraste a vapor, os componentes hidrossolúveis ficam todos no hidrolato. Então a água de rosa vai ser muito aromática, vai ter muito cheiro de rosas, porque esse álcool feniletílico vai estar no hidrolato, porém o óleo essencial não vai ter esse aroma tão acentuado de óleo essencial de rosas. Por quê? Porque esse composto que dá o aroma de rosas, ele é hidrossolúvel, a ponto de que a maioria dele fica dentro do hidrolato, tá? Então, o neroli e as rosas, a humanidade, né? Eu não faço. A gente acaba fazendo mais extração por solvente ou em fleurage por conta disso, por conta que os componentes aromáticos muitas vezes são hidrossolúveis e ficam na água, mas não separa, ele não chega a saturar o hidrolato, porque o óleo essencial no arraste a vapor, ele só vai se mostrar a hora que o hidrolato estiver saturado, a hora que o hidrolato está saturado, vai boiar o óleo essencial por cima. Isso, hidrolato é muitos saberes. Tá? Então, deu para entender mais ou menos a questão da polaridade das flores, tá? O jasmim eu não vi se é... Mas eu acho que é por aí, mas eu não consegui achar uma resposta. Mas, assim, as rosas é por isso, tá? Sem cuscuzeira. Como fazer o hidrolato sem cuscuzeira? Eu tive a ideia do hidrolato de cuscuzeira depois da aula que eu fiz, tá? Com a Nath, da Espagiros, que a gente fez uma destilação num destilador grande de inox, e vendo como é que era o sistema, eu me dei conta de que eu poderia fazer na cuscuzeira, porque a cuscuzeira ela é, né, um sistema de arraste a vapor, onde vai água embaixo, tem uma gradezinha, planta em cima e você coleta. Mas a origem dessa ideia veio de uma ideia de fazer água de rosas, que é um vídeo bem comum no YouTube, tem diversos, principalmente em espanhol, onde elas não fazem arraste a vapor, elas fazem a hidrodestilação, porque tem duas formas de destilar com água, tá? Que é o arraste a vapor, onde o vapor vai arrastar pelas plantas, e tem a hidrodestilação. A hidrodestilação, as plantas ficam dentro da água, como se fizesse um chazão e coletasse o vapor desse chá. A hidrodestilação ela é usada para cascas, ela é usada para coisas mais duras, tá? Ela é usada, geralmente folhas, arraste a vapor, e coisas mais duras, cascas, raízes, é hidrodestilação. Mas a gente em casa pode fazer a hidrodestilação direto, tá? Se vocês quiserem ver direitinho, procura lá, faça você mesmo água de rosas, tá? Que daí ela vai botar numa panela grande, bastante pétalas de rosa, com água, e no meio a cumbuquinha. A diferença é que tu não vai ter a grade, então não vai ser um arraste a vapor, vai ser uma hidrodestilação, ou seja, a planta vai estar mergulhada. Mas também dá para usar uma panela bem grande, um escorredor de macarrão e fazer a tua cuscuzeira, tá? Então, diversas formas. A próxima dúvida aqui, que eu tenho anotada, vocês podem ir deixando mais dúvidas, tá? Eu não garanto que eu vou conseguir ver todas. Se vocês quiserem esperar eu dar uma paradinha de explicar para perguntar, fica mais garantido. Porque quando eu engreno eu vou explicando, né? As mesmas indicações que o óleo essencial. Aqui tá? Perguntando se o hidrolato tem as mesmas indicações do óleo essencial. Sim, mas não. Porém, depende. Por quê? Porque depende de cada planta. Não tem como eu te dar essa explicação genérica para todas as plantas possíveis, tá? Porque o que acontece? A gente tende a pensar que o hidrolato, ele vai ter tudo que o óleo essencial tem, só que diluidinho aqui dentro, tá? Isso é o que a gente tende a acreditar, mas não é assim que funciona, tá? Quem não tá acompanhando desde aqui do começo, antes eu tava explicando sobre
a água de rosas, tá? E por que que a rosa, quando a gente quer óleo essencial de rosas, não pode ser hidrodestilação? E por que que a hidrodestilação dá um hidrolato de rosas muito aromático? Por quê? Porque o principal composto aromático da rosa, que é o álcool feniletílico, ele é mais hidrossolúvel, ou seja, ele se dissolve mais em água. Então, tu vai ter no hidrolato uma quantidade grande desse composto, mas no óleo essencial muito pequena, porque até tu saturar o hidrolato com esse composto, que ele dissolve mais de 20 gramas por litro, e 20 gramas por litro é bastante coisa. Então até que tenha saturado o hidrolato e comece a separar o óleo essencial, tem substâncias que não vão chegar a separar, que não vão chegar aí para o óleo essencial, que elas vão estar apenas no hidrolato. E já tem substâncias como os terpenos, que eles não têm nenhuma molécula de oxigênio e, portanto, não tem nenhuma hidrossolubilidade, que eles não vão estar presentes no óleo essencial. Então, depende o quê? Depende, assim, essa planta, tá? Qual é a indicação desse óleo essencial e por quê? É por causa de tal composto e tal composto. Eu vou pegar esses compostos e vou ver. Esse composto tem hidrossolubilidade, ou seja, esse composto tem oxigênio na molécula? Se ele tiver oxigênio na molécula, ele está dentro do hidrolato. Se ele não tiver oxigênio na molécula, ele não está dentro do hidrolato. Então, é uma resposta que eu não posso dar para todas as plantas, assim, dizer que todas as plantas têm a mesma indicação, óleo essencial, hidrolato. Pode ter algumas que têm bem parecida, pode ter outras que é diferente. Assim como o hidrolato pode variar com óleo essencial, pode variar com a tintura, pode variar com o chá. Então, cada apresentação, cada fitoterapia vai ter os seus pontos, assim. Então, não dá para dar uma resposta genérica para todas as plantas que vai dar. Você tem que ver qual planta, qual óleo essencial, qual composto que ela tem. Mas, assim, quando eu quero especular, por exemplo, vamos ver aqui, o goiaba, tá? Quero saber o que tem no hidrolato de goiaba. Uma forma que eu uso para especular é pegar lá, qual é o nome da goiaba mesmo? Esqueci, mas bota o nome científico da goiaba lá, guapira, guajava, bota lá o nome científico da goiaba, leaf oil, que é óleo da folha, tá? Então, fulaninha de tal, leaf oil, aí vai dar os componentes, tá? Vai ter artigos científicos que falam dos componentes encontrados no óleo essencial. Aí tu vai lá, pega esses componentes e olha, bota lá, pega o componente, bota lá de novo na busca composição ou fórmula química. Se tiver oxigênio, se for uma função oxigenada, ou seja, enfim, N funções, eu não vou citar aqui porque eu não sei de qual, tá? Mas se tiver oxigênio na molécula, ela vai ter polaridade. Se não tiver oxigênio na molécula, provavelmente ela vai ser apolar e não vai ter nadica de nada no hidrolato. Mas ela tendo solubilidade, então você vai lá, pega o nome da, tipo, tem, sei lá, goiabarol, tá? Inventei aqui aí terminou em ol, goiabarol. Ol geralmente tem a ver com oxigênio. Aí eu vou lá, isso é fictício, tá? Vou lá, guaiobarol, fórmula química, guaiobarol, water solubility. Aí vai ter, guaiobarol dissolve 14 gramas por litro de água. Então, para o guaiobarol tá se expressando como óleo essencial por cima do hidrolato, quer dizer que esse hidrolato já está saturado nessa substância, nessa máxima solubilidade, e aí que ele vai aparecer no óleo essencial. Então, o óleo essencial, ele não é... o óleo essencial e o hidrolato, eles não estão necessariamente conectados e têm a mesma proporção dos mesmos compostos. Pode variar completamente. O hidrolato ter mais compostos aqui, o hidrossol, o óleo essencial ter compostos uns, o hidrolato outro, mais ou menos. Então, não tem garantia, assim, que se tá no óleo essencial, vai estar no hidrolato. Se tá no hidrolato, vai estar no óleo essencial, tá? Não é assim de simples. Mas, geralmente, entretanto, sim, tá? A fitoterapia em geral, por exemplo, a fitoterapia
guaçatonga, por exemplo, que é outro que eu uso aqui, tá? Guaçatonga se usa muito tintura, por quê? Porque os compostos ativos da guaçatonga, eles são muito grandes, eles não vão para o óleo essencial e para o hidrolato. Então a gente usa muito tintura, tanto vai achar tintura para vender, receita de tintura, uso da tintura, mas a gente não acha quase nada sobre hidrolato e óleo essencial de guaçatonga. Mas eu já testei ela e ela é usada para anti-alergia, né, anti-histamínico, e eu já usei ela em picada de bicho, alergia, coceira, não alergia, porque eu não sou alérgica, mas assim, uma coceirinha de mosquito que tava coçando mais do que o normal, usei para, assim, na hora. Então, os compostos, tá? No chá é antialérgico, a tintura é antialérgica, o hidrolato eu já senti pra mim que ajuda a parar de coçar, então ele tem essa questão também. E o óleo essencial, nós ainda estamos fazendo nossos experimentos. Então, pode que sim, todas essas formas de apresentação da planta vão ter as propriedades da planta, mas pode ser que não. Por exemplo, o café. O café, o que a gente pensa no café? Cafeína. A cafeína, ela é um alcaloide. Um alcaloide é uma molécula grande que não vai estar em nada volátil, não vai estar nem no hidrolato nem no óleo essencial se a gente destilar café, porque a cafeína, ela é um alcaloide, os alcaloides não são voláteis. Então nem tudo vai subir, tá? Nem tudo vai ser volátil. Então tem que pesquisar planta por planta. Muitas plantas para descobrir, muitas, infinitas, né? Ainda mais aqui em terra, em Pindorama. Frasco para conservação. Ó, vou te mostrar todos os meus, tá? Eu tenho alguns que estão em plástico e tem alguns que estão em vidro. Por que que alguns estão em plástico? Porque foi a embalagem que eu comprei na hora, sempre é melhor vidro, tá, gente? O plástico, ele é mais seguro, assim, que a pessoa pode deixar cair, pode deixar as crianças usar, alguma coisa assim. Mas o vidro é sempre melhor, e vidro âmbar de preferência, tá? Eu tô querendo até adquirir vidros azuis, mas ainda não achei, assim, num lugar que desse vontade de adquirir, né? Então, no vidro, eu tenho os meus galões, quando eu faço, os galões de 5 litros, estão todos refrigerados, tá? Estão todos guardadinhos na geladeira. E o que é pra usar, que é pra eu ter na bolsa, assim, ele tá sempre num frasco, alguns de âmbar, de PET âmbar, que não é o melhor, não é o que eu aconselho, mas é a realidade naquele momento que me permitiu. E alguns estão em vidro, tá? Em vidro é sempre melhor. O vidro não interage, ele é mais seguro, a não ser com a solução alcalina do sabão, né? Então, e a válvula spray permite que a gente possa usar o hidrolato sem abrir a tampa, portanto, sem contaminação. Então, a melhor forma da gente ter para uso doméstico, hidrolato, é com o vidro e a válvula, porque daí ele fica fechadinho, tá? Não é hermético, mas ele fica fechadinho, a gente não fica contaminando ele abrindo. Então, o que a gente armazena refrigerado, esses aqui podem ficar refrigerados também, tá? Ingestão, não, antes eu vou falar de outra coisa, vou falar da temperatura da destilação, tá? A gente veio essa dúvida e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? A questão é assim, ó, quando a gente tá próximo do nível do mar, a água ela ferve e vira vapor, que é o que a gente precisa e quer e deseja. A água ela vai virar vapor perto do nível do mar a 100 graus Celsius, tá? Quanto mais alto a gente tiver do nível do mar, por exemplo, lá no Himalaia, o pessoal não consegue cozinhar um miojo porque a água ferve muito fria e vira vapor e seca da panela muito fria. Ela às vezes não chega nem a 50 graus quando é um lugar muito alto. A água não chega, não consegue esquentar, tá? Isso é uma questão de temperatura e pressão, tá? Mas a nossa destilação aqui no Brasil tem poucos lugares que vão ser mais de 1000 metros de altura, então não chega a variar muito, tá? As destilarias mais comerciais, elas usam destilação sob pressão para otimizar
e para render mais a destilação, mas isso não é recomendado para destilação com fins terapêuticos, tá? Então, óleo essencial para a indústria perfumaria, de limpeza, coisa assim, poderia ser destilado a uma alta pressão para aumentar o rendimento e otimizar o tempo da destilação, mas destilação com fim terapêutico, tá? Se a gente quer usar aromaterapeuticamente esse óleo essencial, esse hidrolato, não se recomenda fazer sob pressão, porque prejudica o nosso produto, tá? Agora que a minha amiga Gabi, a Flora, chegou, eu vou falar sobre a ingestão dos hidrolatos, tá? Porque é uma coisa muito interessante. Aqui eu tô com o livro, tá? Essa é a bibliografia que eu tô usando até hoje. Eu me matriculei no curso de hidrolatos, mas ele começa só dia 20 ou 22 de fevereiro. Então, por enquanto, é o livro que eu tenho, tá? Deixa eu ir lá na receita aqui, culinária. Deixei separadinho aqui pra nós. Aqui ela fala: os usos para os hidrossóis na cozinha são quase infinitos. Existem vários livros de receitas, então assim, ele é possível de fazer uso interno hidrolato, tá? Diferente do óleo essencial, que não é matriz aquosa, o hidrolato ele é matriz aquosa. Então ele flui pelo corpo, ele não tende a bioacumular em nenhum lugar, porque o óleo essencial ele pode danificar fígado, danificar, enfim, coisas do nosso corpo, por ele ser muito forte, o corpo ter que lidar com ele. Mas o hidrolato ele está perfeitamente diluído em água. Então, esses compostos dentro do hidrolato, eles podem fluir naturalmente pelo organismo, tá? Então, ele não apresenta risco. Claro que você não vai pegar um copão inteiro de hidrolato e tomar assim puro, porque ele é muito forte. Mas você pode, por exemplo, pegar um copo d'água ou um chá e botar um hidrolato dentro. Por exemplo, eu tenho aqui o Neroli, que fica incrível, uma aguinha com... O Neroli é flor de laranjeira, tá? Bota um sprayzinho dentro, já fica um chazinho com outra qualidade de aroma, tá? Porque ele não chega a dar muito gosto, ele dá mais esse aroma, essa... sabe? Então, e aqui ela também nos esclarece que todo mundo já usou hidrolato para cozinhar. Se você já cozinhou qualquer coisa que tivesse uma erva dentro e a panela tivesse tampada, você já cozinhou com hidrolato. Por quê? Porque quando a gente tá, por exemplo, tá fazendo um feijão, tá? Tá cozinhando aquele feijão e tem manjerona e louro no nosso feijão. Essa manjerona e esse louro, ele vai... Ah, essa blusa é ótima, né? Quando esse louro... A Trix se distrai, né? Quando a gente está cozinhando com esse louro e essa manjerona, o vapor vai subir e vai pegar na panela. Esse vapor na panela, com os compostos aromáticos da manjerona e do louro, já é um hidrolato. E quando ele pinga de volta na panela, a gente está cozinhando com esse hidrolato. Outra coisa é o chazinho abafadinho, tá? Não sei se vocês devem ter feito um chazinho, você bota a erva ali e bota um pratinho em cima. E aí vai ficar aquelas gotinhas no pratinho e essas gotinhas a gente derruba dentro do chá, tá? Essas gotinhas são hidrolato. Então a gente já usa hidrolato internamente. Já é uma coisa cotidiana, a gente só não se dá conta, tá? Vocês são tudo linda, tá? A beleza tá nos olhos de quem vê, minhas amadas. Tá? Então, ela esclarece aqui que todo mundo já usa hidrolato para cozinhar. Sim, o hidrolato pode ser com a planta em imersão. Só que aí o que ela fala que é o hidrolato? Não é aquela água que está dentro da panela, é aquela água que evaporou e pegou na tampa. Esse é o hidrolato. Claro que ele vai pingar e vai voltar para a panela, né? Assim como no pratinho vai ficar... No pratinho a gente vai pingar de volta na nossa xícara. Então, todo mundo já cozinhou com hidrolato, dificilmente alguém nunca cozinhou colocando uma erva e que pingasse de volta, tá? Então, o hidrolato é isso, ele não é... Por exemplo, quando a gente destila
destila capim-limão, a gente destila um monte de capim-limão, uns 15 quilos de capim-limão, e dá 5 litros de hidrolato e menos de 50 ml de óleo essencial. Então, aquele hidrolato já é uma